Não sei muito bem por onde começar, mas tem um termo que está na minha mente nesse momento, que está de uma certa forma se repetindo, que é o que em tibetano se diz Kalden Rigipu, Kalden Rigipumu, que quer dizer os filhos e as filhas afortunados da linhagem. São termos que a gente lê muitas vezes em textos antigos e a gente se pergunta quem são os filhos afortunados da linhagem e as filhas afortunadas da linhagem, o que isso quer dizer, etc. Né? E se diz aqueles que têm 3 tipos de fé. E, efetivamente, nesse momento somos nós. Nós somos os filhos afortunados da linhagem. E isso não é apenas uma forma de dizer, mas pelo próprio significado em si. Né? Steve, technically everything is okay? Yes? Okay. Uma das grandes qualidades que o Rinpoche sempre demonstrou, que nem sempre foi, como eu posso dizer, facilmente vista, foi a capacidade de nos guiar da forma mais excelente, nos dando efetivamente tudo aquilo que é necessário no nosso caminho à iluminação, da forma mais tradicional possível, porém demonstrando de uma forma fácil, leve, amigável, como se fosse quase como seja um pai, uma mãe brincando com as crianças, com os filhos, em uma brincadeira, em outra brincadeira, e vai mostrando e levando no correto caminho. Né? E o que é muito bonito de ver é como que cada um de nós, como um guru deve fazer, que esse é o seu principal papel, é aquele de acompanhar, é aquele de mostrar, ajudar, correr na mão de cada um dos seus filhos e filhas e acompanhar e levar para que possam seguir um caminho que, ao contrário, não saberiam nem por onde começar. E tem algumas qualidades que são necessárias nesse caminho, tem alguns processos que são necessários. E entre eles, um dos primeiros passos no nosso caminho espiritual é aquele da gente desenvolver aquilo que é chamado em tibetano Shenye Tenzul, que em inglês tem uma palavra que traduz bastante bem, que é to rely correctly upon the Guru. Em português a tradução não é boa, que é confiar corretamente no Guru, mas a palavra confiar também não é a melhor tradução, porque não é o confiar no sentido de eu confio, não confio, mas é de saber se relacionar corretamente, se colocar nas mãos do Guru corretamente, criar uma relação profunda e verdadeira. Né? E uma vez eu estava lendo um comentário de um texto, que é um texto de Ashwagosha, chamado Lama Ngapchupa, em tibetano, que são os 50 versos de devoção ao Guru. Né? Esse é um texto muito importante, em geral, que em todos os monastérios, como Tashilhum, Pulseira e assim por diante, antes de começar o estudo do Tantra, se estuda esse texto. É um texto escrito há 1000 e sei lá quantos anos atrás, onde é explicado passo por passo, num nível bastante prático também, qual é a forma correta que o discípulo deve se colocar diante do próprio mestre. Né? Desde coisas práticas como deve se levantar quando ele se levanta, até que a pergunta como que o discípulo deve se comportar diante do próprio mestre
quando está na presença do mestre do próprio mestre. E como que deve ser a diferença entre isso ou não? Tem os pontos nesse texto que explica quando o próprio mestre é um leigo e na presença de um monge ordenado, como deve ser comportado e qual é a diferença. E se o discípulo é um monge e o mestre é um leigo, como deve ser feito isso. Tem vários detalhes práticos de qual é a forma correta, mesmo externa, de se comportar, até o aspecto mais profundo interno, né? E na introdução da tradução desse texto por um dos ocidentais mais eruditos, digamos assim, do budismo, chamado Alexander Berzin, na tradução dele, ele coloca na introdução dele, ele diz algo como: uma das dificuldades que o budismo tem no Ocidente, segundo ele diz que na maioria dos centros de Dharma, as pessoas se relacionam com o próprio mestre, com o próprio guru, mais como um professor, e falta, muitas vezes, esse aspecto de se apaixonar profundamente. E quando eu li isso, eu comecei a pensar e falei, no nosso caso é o contrário. Né? No nosso caso, o que acontece normalmente é o contrário. As pessoas acabam se apaixonando pelo guru e depois o fato que ele ensine coisas que a gente tem que seguir, isso fica para depois. Isso, alguns sim, outros não. Isso acaba não sendo a coisa mais importante, né? Mas o fato é que, nesse processo, uma das coisas que o Rinpoche sempre nos deu e continua dando é o fato de verdadeiramente nos ajudar, nos guiar a criar uma relação profunda de confiança e de amor, que é a base daquilo que se diz como se relacionar corretamente com o guru. A base do correto relacionamento com o guru é confiança e amor. Isso é a base que está, que são os 3 tipos de fé, que é chamado em tibetano Tepa Sum, que são Kula Taung e Tepa, Sum la Yiche Gitepa, Tu la Ngonto Gitepa, que é a fé de admiração ao corpo. Como que se manifesta a fé de admiração ao corpo? Quando a gente vê uma imagem de nosso mestre, quando a gente está na sua presença, a gente não pode estar como se a gente estivesse em outro lugar natural. Então existe algo nos toca dentro de nós, né? Que seja diante da presença física, que seja diante da presença visualizada, seja diante da presença de uma imagem, de uma foto, ou até da própria memória, da imagem de nosso próprio mestre. A fé da admiração é que, diante da imagem de nosso guru, algo mexe dentro de nós. A gente não consegue simplesmente ser, digamos, normal. Não quer dizer que a gente tenha que ficar com uma certa formalidade e rigidez, não é isso. Mas aquilo nos toca profundamente, né? É como o fato quando se diz por que a gente se levanta na presença de alguém que a gente respeita, no nosso caso, de nosso mestre. Porque a gente está tomando ato da presença dele. Quando alguém entra numa sala e a gente se levanta, por quê? Eu tomo ato da tua presença, por isso eu estou me levantando, mostrando que eu não estou indiferente à sua presença aqui, né? E dessa mesma forma, essa primeira fé, que é a fé da admiração ao corpo, ela não é uma fé conceitual. Não é um estado conceitual no qual eu falo, olha, o teu corpo é lindo e o que for. É um estado emocional, interior, é uma vontade de estar na presença, é um prazer e uma alegria de estar na presença. Eu tive isso, pela minha fortuna, várias e várias vezes com o Rinpoche, mas com outros mestres também, que é de ter uma alegria simplesmente de estar, tanto na presença do corpo físico, quanto diante da visualização, quanto diante de uma imagem, quanto diante da memória, mas diante da imagem do corpo físico ou não presente do guru, nos traz uma certa alegria, nos traz uma certa emoção, nos traz uma certa profunda admiração.
Esse é o primeiro passo, que é o primeiro tipo de fé. O segundo tipo de fé, Sunla Yichigtepa, é a fé da confiança na palavra. A fé na palavra do Guru, ela se manifesta no aspecto de confiança. Ou seja, eu confio naquilo que você me disser. Isso é fundamental. Então, um dos aspectos muito importantes quando a gente fala de como nos relacionar corretamente diante de nosso Guru é ter confiança. Se eu não tenho confiança naquilo que me for dito, eu já não tenho a base para poder seguir um caminho espiritual guiado por alguém. Uma das coisas fundamentais é ter confiança naquilo que é dito para a gente. Principalmente dentro do contexto do caminho espiritual, mas possivelmente em qualquer contexto. Né? Então essa confiança ela é fundamental. E por isso mesmo que existe uma das formas de oferendas ao Guru, Kasum Chidrugichepa, se diz em tibetano, que é a oferenda de agir de acordo com as suas palavras. Né? De realizar a sua vontade, mas no sentido de agir de acordo com as suas palavras. Por que a gente pode ter esse compromisso de dizer o que você me disser, eu vou fazer? Porque eu tenho total confiança. Né? E quando a gente fala sobre confiança, o que quer dizer ter confiança? Aqui existe um conceito ocidental e oriental um pouco diferente. Não sei se oriental, mas pelo menos tibetano. Na nossa visão mais ocidental, eu tenho confiança na tua palavra, pois eu acredito que você irá dizer a verdade. Na maioria das vezes, essa é a nossa base de confiança. No contexto dos ensinamentos, e quando a gente fala em tibetano de confiança, não é isso. Eu confio em você, pois eu sei que você me ama. Eu sei que tudo aquilo que você irá fazer a mim é para o meu bem e que você tem mais sabedoria que eu. Por isso eu confio em você. Não quer dizer necessariamente, se você for me dizer algo que não corresponde àquilo que depois eu acho que seja, ou à tua visão de outra maneira, em palavras ordinárias e comuns, se você for me dizer algo que não for verdadeiro, que for uma mentira, assim por dizer, que não corresponder com a visão comum da verdade, ou de várias maneiras, eu tenho a confiança que aquilo que você está me dizendo é o melhor para mim naquele momento. Porque eu sei que você me ama e eu sei que você tem mais uma experiência, uma sabedoria muito maior que a minha. Então, eu confio que aquilo que você me trouxer é o melhor para mim. Então, a confiança na palavra, ela tem um nível que é o nível da verdade, mas é principalmente em relação a confiar que aquilo que você me disser é o melhor para mim. Né? Como se diz mesmo, tem algumas preces que trazem esse aspecto que diz: ó Guru Buda, por favor, eu dedico os meus méritos para que os desejos virtuosos que você tem por mim possam se realizar, pois eu não posso confiar nos meus próprios. Pois eu mesmo não sei de verdade aquilo que é bom para mim. Você sabe melhor do que eu, do que aquilo que eu preciso. Então, possam os seus desejos, as suas aspirações virtuosas, para mim, serem realizadas. Mais do que o meu próprio desejo. Né? Isso quer dizer ter confiança. Então, eu confio nas suas palavras, eu confio na sua visão, eu confio no caminho que você me dá. Isso é um aspecto fundamental. E o terceiro ponto, talvez um pouco mais difícil, mas ainda também muito importante, é o que é chamado de Tuklangontogitepa. É a fé direcionada à mente. Ngontogitepa quer dizer a fé de... Não é admiração, a palavra em português eu não encontro agora. Ver se eu encontro em inglês. Não me vem a palavra agora, mas o significado é
eu quero me tornar como você. Então você é o meu exemplo de vida. Eu quero me tornar como você, mas qual é a parte de mim que eu quero ser como você? Não é que eu quero ser como você, preciso crescer barba, tenho que ficar sem cabelo. Não quer dizer isso, eu quero ser como você. Eu quero ser como você, eu quero que a minha mente seja como a tua. Eu quero ter a tua compaixão, eu quero ter o teu amor, eu quero ter o teu respeito, a tua estabilidade, a tua sabedoria, a tua força de realização e assim por diante. Eu quero ser como você. Não num nível grosseiro, mas num nível sutil. Eu quero que a minha mente possa ser como a sua. Quero que a minha palavra seja como a sua. Eu quero que o meu corpo seja como o seu. Nesse sentido, a gente fala de um nível mais sutil. Mas, principalmente, a gente faz referência à mente. Possa a minha mente ser como a sua. Nesse terceiro tipo de fé, tem um ponto fundamental que eu não sei o quanto que a gente tenha todos já desenvolvido ou não. Né? Nós somos filhos e filhas da linhagem, porque efetivamente nós somos guiados e levados por nosso mestre Lama Gangchen Rinpoche, através de sua compaixão, em quem tomamos refúgio, sejam aqueles que tenham tomado refúgio diretamente, fisicamente com o Rinpoche, sejam aqueles que tenham tomado refúgio, por exemplo, através de mim, e não tenham conhecido diretamente o Rinpoche, ou em outras ocasiões, ou com a Lama Caroline, ou em outros lugares também. Naturalmente, somos filhos da linhagem, porque a gente entra a fazer parte dessa mesma família espiritual, na qual nós somos levados e guiados, e algo que é difícil de colocar em palavras, efetivamente. E, naturalmente, dentro disso, a gente acaba desenvolvendo essa fé de admiração pelo corpo, fé de confiança na palavra e fé de vontade de ser igual da mente, de se tornar como, né? Porém, a terceira fé, ela requer algo que é um passinho a mais que a gente precisa fazer, que eu queria trazer hoje aqui. E eu acho que é um dos pontos fundamentais que a gente precisa se concentrar e lembrar também. Que ela é a fé na qual eu acredito que eu posso me tornar como você. A fé de possa eu me tornar como você, ela requer acreditar no próprio potencial. Né? Muitos de nós, a gente tem fé ao Guru, de admiração, de confiança, de uma forma, se a gente se perguntar, você gostaria de ser como Rinpoche? Todos diriam, sim, claro. Mas você acredita que você pode? Aí já não sei. Esse é o passo que a gente tem que fazer a mais. Né? Esse é o passo que a gente tem que seguir e dizer, eu posso. Vai ser logo já? Adoraria. Quem sabe? Talvez demore um pouquinho mais. Mas isso não é uma razão para parar de caminhar e deixar de seguir essa direção. Mas a gente precisa acreditar profundamente, não só no Guru, que é inseparável de todos os Budas, mas precisamos também acreditar em nós mesmos, no nosso próprio potencial. Isso é fundamental. Né? Então, a gente pode até explicar isso da seguinte maneira, a gente tem que ter fé que o Guru é inseparável de todos os Budas. E uma das melhores formas de entender e compreender isso é o fato que se todos os Budas se reunissem e fossem ver juntos, um já seria o bastante, mas digamos que milhares de Budas se reúnem, olham para a gente e falam, a gente precisa ajudar essa pessoa. Como que a gente vai fazer?
Aí vai lá e um chega e se manifesta para a gente com seu corpo do Sambhogakaya, o seu corpo sutil, que é chamado corpo do prazer, que é o corpo sutil. Então vem com o corpo sutil, com luzes infinitas e manifesta 1000 sinais auspiciosos e bens. A gente olha, não vê nada. Talvez a gente tenha uma sensação boa, algo assim, mas não dá em muita coisa. Aí vem outro Buda que vem, manifesta várias outras formas também, com de bênçãos e tudo. E a gente olha e não vê muita coisa. Quando é que a gente de verdade pode ser guiado? Qual que é a única forma que os Budas podem encontrar de verdade para nos beneficiar? Quando eles se manifestam no nível no qual a gente está. A única forma que um Buda pode de verdade se interagir conosco é se manifestando em carne e osso num nível que a gente possa entender e compartilhar e poder interagir. Não existe outra maneira. Então o fato é, qual que é a intenção de todos os Budas? Ajudar os seres. Isso é hiper claro em todos os ensinamentos. Todos os seres iluminados, qual que é a função dos seres iluminados, que é como resultado da motivação que veio antes? É baseado no amor. No amor de querer ajudar os seres. Em que sentido? A sair desde os menores sofrimentos, mas principalmente a poder desenvolver sabedoria, amor, a sair do próprio ciclo de sofrimento do samsara. E uma das características principais de um Buda é a capacidade de se adaptar à capacidade e à mentalidade e ao nível de cada um de nós. Por isso se diz que a forma, quando um Buda se manifesta num corpo grosseiro, no nosso próprio nível, isso é um dos maiores sinais de seu amor e compaixão a nós, porque de que outra maneira a gente poderia interagir com o Buda? E muitas vezes quando a gente fala, não, porque o guru é inseparável de todos os Budas, o nosso guru é um Buda, e a gente talvez na nossa forma talvez ocidental, moderna de ser, eu já vi isso algumas vezes, a gente olha para a imagem na tanca do Buda e fala, mas será que parece? Ai, mas meu guru parece um ser humano. Ou será que não é exatamente assim? Ou a gente então cria a imagem que o guru então é um Buda perfeito, ele não pode ter aspectos humanos. Mas o fato que o nosso guru se manifeste, seja num corpo humano, é aquilo que nos permite interagir efetivamente. Então, quando a gente fala que o guru é inseparável de todos os Budas, que é um Buda em si, é porque, entre outras coisas, ele está efetivamente fazendo aquilo que é o compromisso de todos os Budas, que é guiar os seres através do Dharma. Está fazendo a nós aquilo que é a função dos Budas, entre outras razões. Então, por um lado, a gente tem fé que nosso guru é inseparável de todos os Budas. Okay? E, efetivamente, não tem outra maneira. E a gente se diz, quando a gente começa, mesmo nos sutras de Buda, fala de várias e várias emanações de Budas em formas diferentes. Tem Budas que se manifestam como plantas, tem Budas que se manifestam como pontes, tem Budas que se manifestam como sons da natureza e 1000 outras coisas. Os Budas podem se manifestar de várias e várias e várias maneiras e formas para interagir com os seres e ajudar cada um de nós. Não é que se diz que o Buda tem que se manifestar apenas na forma de um lama tibetano ou budista. Pode se manifestar em formas humanas e não humanas, dentro de uma religião ou outra, ou mesmo fora de qualquer religião também. Né? Mas uma coisa é muito clara. Entre todas as manifestações de um Buda, aquela que nos guia ao caminho à iluminação é aquela mais preciosa, efetivamente, para nós. Então, depende de nós, de nos poder verdadeiramente nos abrir ao Guru como sendo inseparável de todos os Budas. Então, por um lado, a gente tem a fé no Guru como sendo Buda.
E, por um outro lado, a gente tem a fé na nossa própria natureza búdica, que é o nosso potencial de poder nos tornar um Buda. As duas coisas têm que vir juntas. Porque se a gente não desenvolver a fé no nosso próprio potencial, o que acontece? A gente já vai acabar, de uma certa forma, desenvolvendo uma fé no qual a gente cria uma dependência. Então, eu quero ser um Buda, por favor, faça algo por mim. E a gente vai estar lá esperando que seja Guru Buda a fazer algo por nós para que a gente possa sair do sofrimento. E aí os Budas olham para a gente e falam, desculpa, eu adoraria, mas não posso. Como o Buda Shakyamuni, em um dos seus sutras, disse, eu não posso limpar os seus sofrimentos assim como se tira a sujeira com uma vassoura, eu não posso tirar os seus venenos mentais assim como se limpa as manchas com água. O que eu posso fazer é mostrar a vocês aquilo que deve ser cultivado e aquilo que deve ser abandonado, para que cada um de vocês cultive e abandone. Por isso que nesse terceiro tipo de fé, que é essa fé Mantokitepa, eu vou encontrar a palavra certa em algum momento, mas essa fé de uma aspiração a se tornar como, de querer ser como Guru Buda, ela requer fé no Guru, como inseparável de todos os Budas, como um ser que tem um estado de amor e de sabedoria plenamente realizado, e ao mesmo tempo requer fé em si mesmo, requer fé no próprio potencial. E diante disso, a gente tem essa qualidade, e ao mesmo tempo também a gente tem esse outro aspecto que se diz Kalden Rigipuda, Kalden Rigipumo. No próprio texto do Sutra do Coração, quando se diz Rigipuan, Rigipumo, Kanlala, Sheragiparo Tujimba. Quando o filho da linhagem ou a filha da linhagem. Né? Kalden Rigipu. Kalden quer dizer afortunados. Afortunados, pois nós temos tudo aquilo que é necessário para seguir o caminho, para sair do samsara, para seguir o caminho que Buda nos deu. Efetivamente, eu acredito de todas as formas que existem muitas emanações de Buda, e ao mesmo tempo eu não acredito que meu guru, nosso guru, seja a única emanação de Buda que existe e todo o resto. Não, acredito que tem muitas emanações de seres iluminados, mas uma coisa eu não tenho dúvida nenhuma. Nós temos essa oportunidade única. Então, o fato é, existem, por exemplo, 3 condições necessárias para poder seguir um caminho espiritual corretamente, explicadas nos ensinamentos de Lojong, que são ter o mínimo necessário materialmente, que todos nós temos. Nenhum de nós, que eu saiba, eu pelo menos não conheço ninguém que esteja passando fome, ou que esteja numa situação de extrema dificuldade material, de não ter o mínimo necessário. Claro, tem quem tem mais, tem quem tem menos, do supérfluo, mas efetivamente a gente tem o que é o necessário. Então, ter o mínimo necessário materialmente é a primeira condição. A segunda condição, ter alguém que nos guie corretamente. A gente tem os nossos mestres, no meu caso, Lama Gangchen Rinpoche, vários outros mestres. A gente tem a terceira condição, que é um pouquinho menos, mas a gente tem, que é a alegria em praticar. A vontade e a alegria, o prazer em praticar, que requer acreditar em si mesmo. E o que ocorre é que
uma das coisas que o Rinpoche nos deu, que é extremamente precioso, é que, de uma forma extremamente leve, doce, amigável, leve, ele nos deu a essência e a parte mais profunda dos ensinamentos e da prática, de uma forma de verdade muito especial. Né? E uma vez eu estava aqui em Albaniano e eu tinha dado ensinamentos de manhã no centro, no Gompa, no templo, e era um período que a gente estava fazendo o retiro, era algumas semanas antes do retiro de Yamantaka, e eu estava dando um comentário explicando a prática de Yamantaka. E naquele dia eu tinha dado a explicação do que é chamado a oferenda interna. Eu cheguei em casa, estava lá o almoço, como sempre cheguei atrasado para o almoço. E termino, porque depois que termina o ensinamento, aí vai lá, conversa com um, fala um pouquinho com o outro, que abre e fecha parênteses, isso é uma coisa única do sistema do Rinpoche. Em nenhum outro lugar no mundo, em nenhuma outra tradição, um mestre, eu nunca vi que termina o ensinamento e o lama é o último a sair do Gompa. Normalmente é o contrário. Então, depois de terminado o ensinamento, fala com um, fala com outro, uma coisa, etc. Cheguei para comer, que já estava tarde, e tinha ficado na mesa do almoço apenas o Rinpoche com o Khen Rinpoche Geshe Losang Pende, que é o abade, agora ex-abade, na época ainda abade do monastério de Sharganden, um dos grandes monastérios no sul da Índia. E naquele momento, o Rinpoche falou, senta um pouco aqui, eu sentei junto, e o Rinpoche me perguntou, o que você explicou hoje? Aí eu falei, tá bom, expliquei a parte da oferenda interna. De que maneira? O que você disse? Eu falei, tá bom, então comecei a fazer um pouco um resumo daquilo que eu disse e tal. Eu aproveitei para falar, olha, Rinpoche, eu expliquei desse jeito porque esse é meu próprio entendimento, baseado nos ensinamentos que você me deu e naquilo que eu entendi, no meu insight, tudo. Queria também aproveito para explicar, para também ter uma confirmação, dizendo assim, você me diga, ok, está bem, não está bem, disse alguma besteira, porque se eu disser dito alguma besteira, amanhã eu digo, porque foi uma besteira, não tem problema com isso. Né? Aí eu fui lá, expliquei tudo, no final o Rinpoche disse, muito bom, tá bom assim, sim. E aí o Khen Rinpoche, ele disse, como vocês são afortunados, ele disse. Ele falou, nossa, vocês aqui no Ocidente são tão afortunados. Ele disse, a gente acabou de receber no sul da Índia comentário de Yamantaka. Quando a gente recebe esses comentários, a gente dá no contexto tibetano monástico, ele estava falando, o que é explicado é aquilo que está escrito, mas muito raramente é explicado o significado que está por detrás, como você acabou de dizer hoje. Porque as visualizações são uma metáfora. A visualização da oferenda interna é uma metáfora, uma simbologia de várias maneiras. Qual é o significado efetivo interno e externo que está por detrás, etc, etc. Eu tinha explicado isso, não é o momento agora de voltar a explicar isso. E querem poder dizer, nossa, como vocês são afortunados, porque vocês ocidentais recebem com palavras que vocês entendem, na própria língua de vocês, o significado efetivo e não aquele simbólico. Ele disse, isso é uma coisa que a gente precisa de anos e anos e anos para conseguir entender. Né? E o que acontece é que isso foi algo que o Rinpoche sempre nos deu. Ele foi lá de uma forma simples. Por um lado tem a simbologia, por um outro lado ele ia lá e dava o significado efetivo. De uma forma simples, quase como se não fosse nada. É como uma vez, isso me lembra essa naturalidade, né? De fazer as coisas, mesmo momentos tão importantes e coisas tão profundas, com tanta naturalidade. Né? Isso me lembra agora, uma vez que eu estava no quarto do Rinpoche, e a gente estava lá conversando, chegou um telefonema, o Rinpoche respondeu e era Geshe Kelsang Gyatso. E com quem Rinpoche não falava já fazia bastante tempo. E naquele momento o Rinpoche e ele conversaram como se tivessem tido no bar ontem juntos.
Tudo bem, sim, então, porque isso? Preciso de tal coisa, sim, está aqui. Com uma naturalidade incrível. E terminou o telefonema, pronto, acabou. Depois voltou, continua a falar as outras coisas que estava lá, com uma total naturalidade, né? Mesmo nos momentos mais importantes, nas coisas mais preciosas. Rinpoche, quantas vezes que não nos deu os segredos mais profundos, sem nunca colocar o peso, olha que agora você vai receber o segredo. Não, na forma, vamos lá, brincando, levando, assim, né, de uma forma nos trazendo aquilo que é o mais importante. Tudo isso para dizer, nós somos afortunados, pois nós temos o Dharma da forma correta. Nós somos guiados da forma correta no caminho. Repito, isso não quer dizer que nós somos os únicos. Eu não acredito nisso, e o Rinpoche foi o primeiro sempre a demonstrar isso, de ter um profundo respeito por todas as tradições e por todas as religiões, independentemente de religião ou não. Né? Então, até quando foi abril do ano passado, se eu não me engano, quando teve Vajravali, 2 anos atrás, eu acho, 2 anos atrás, o Rinpoche quis até colocar um trono, que ele colocou, claro, no Gompa tinha um troninho baixo e ele colocou várias fotos nesse trono, porque ele estava falando quem são os pioneiros que trouxeram a espiritualidade oriental para o Ocidente e vice-versa. E ele colocou lá uma foto com a imagem de Marco Polo, o professor Tucci, que foi um grande professor italiano que foi um dos primeiros ocidentais a trazer cultura tibetana para o Ocidente, coisas do budismo, etc. Assim, com um nível de respeito profundo. Para dizer, não quer dizer que seja apenas aqueles que se manifestam de uma certa maneira. E tem uma coisa que eu acho que é correta, né? O meu guru e o seu é o melhor. Eu não tenho dúvida nenhuma que o meu guru seja o melhor. Isso não quer dizer, porém, que o seu guru, se não for o meu, seja pior. Não sei se é claro isso. O meu guru, ele é o melhor, eu não tenho dúvida nenhuma disso. No momento no qual é um Buda, ele é o melhor. Mas isso não quer dizer que o seu guru, que pode ser em outra tradição, budista ou não, seja pior. O seu guru é o melhor guru. E o meu guru também. Isso Rinpoche demonstrou em tantas maneiras. Né? E por isso é importante a gente poder, nesse momento, profundamente regozijar. Pois nós temos uma oportunidade maravilhosa, incrível. E algum tempo, alguns dias depois que o Rinpoche deixou seu corpo, como se diz tradicionalmente, no qual ele manifestou momentaneamente seu paranirvana, né? Se diz momentaneamente em tibetano, Reshik Chönsu Timbe Tsultempa. Se diz momentaneamente, por quê? Porque vai voltar a se manifestar num corpo grosseiro, né? Então, a forma tibetana tem todo um jeito específico de dizer certas coisas, né? Então, durante aqueles dias, teve uma pessoa que fez um comentário que me fez refletir ainda mais, que disse, será que o Rinpoche deixou esse corpo porque a gente não tem mais méritos, então os nossos méritos acabaram e por isso que ele deixou esse corpo, etc, etc. Aí eu escutei, pensei um pouco e me veio com muita clareza que se nós que tivemos a oportunidade de ver, escutar, tocar, ser guiados, presentes com amar e ser amados, desses mais de 7 bilhões de pessoas que existem nesse planeta, nós somos uma das poucas milhares de pessoas que tiveram a oportunidade de ter esse contato com um ser tão maravilhoso e incrível. Se nós não somos afortunados, quem vai ser afortunado nesse mundo? Então,
Não é que nós não temos méritos ou isso ou aquilo. É simplesmente que nós somos ignorantes e por isso a gente não consegue aceitar a realidade quando ela não está de acordo com a nossa própria visão e expectativa, como em todo o resto na vida. Claro que tem certas coisas que são mais difíceis e pesadas. Né? Então tem pessoas que falam, mas o Rinpoche faleceu muito cedo. Eu adoraria que o Rinpoche tivesse ainda no corpo grosseiro e que pudesse viver mesmo depois da minha morte, que fosse a gente encontrasse lá para viver 500 anos. E como disse um dos amigos do Rinpoche, que era um monge mais velho, um geisha, que foi amigo do Rinpoche por muitos anos, ele mandou uma mensagem que me fez refletir, que ele disse, Rinpoche gonlo katsu shuneyanganso debani kanyayo mares. Quer dizer, não importa quanto tempo Rinpoche vivesse, para nós nunca seria o bastante. Não importa se ele vivesse 80, 90, 100, 110, 200 anos, para nós nunca seria o bastante. Então, a gente pergunta, é cedo? É tarde? Não. Porque se a gente não aplica os ensinamentos nos momentos difíceis da vida, vamos aplicar quando? No exemplo que eu fiz tantas vezes da folha que cai, e a gente observa a posição na qual a folha cai, e a gente pergunta, por que a folha caiu aqui e não 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá? Porque as causas e condições trouxeram para isso. E se a gente pergunta, mas se isso ou se aquilo? A gente não faz a mínima ideia do que teria acontecido, de que maneira, como. Nenhum de nós temos o controle efetivo disso. Mas uma coisa muito clara para mim, quanto mais eu observo e começo a colocar as peças do quebra-cabeça juntas, começo a ver, porque Rinpoche, uma das suas características muito claras é que ele sempre fez as coisas olhando a longo prazo. E sempre teve um aspecto muito forte de intuição na forma de fazer as coisas. E também sempre fez aquilo que ele acreditava que era o certo, mesmo que o mundo inteiro dissesse que estava errado, enquanto não convencessem ele, ele fazia aquilo. Né? E diante disso, olhando as partes colocadas juntas, já faz muitos anos que já faz muitos e muitos anos que o Rinpoche vem nos preparando para esse momento, de várias maneiras. Né? Eu tive muitos mestres, na verdade, de todos os meus mestres que eu tive até hoje, eu tenho 3 mestres que ainda estão em vida, principalmente, que é um dos meus mestres de filosofia, Geshe Thupten Rinchen, tem Nyima Tulku Rinpoche e tem Trichan Rinpoche. Esses são os meus mestres principalmente hoje que estão em vida. Recebi também uma vez a iniciação de Gonsa Rinpoche, em Lumbini. Mas eu tive vários outros mestres que já faleceram. Né? Desde o primeiro que faleceu foi o Abade de Tashilumpo Kachin Losang Sopa Rinpoche, que era mestre de Rinpoche também, Geshe Yeshe Wanchuk, Gen Lakpala, Kyabche Tragon Rinpoche, né? Gelek Rinpoche. E de todos os mestres, eu vi também outros grandes mestres falecerem, que eu não tive a oportunidade direta de receber ensinamentos também. Meu outro mestre, meu abade de Tashilumpo no Tibete, também faleceu uns 2 anos atrás, Kachin Losang Phuntsho Rinpoche. E o que ocorre é que tem um mestre que também está em vida ainda, que é o mestre mestre Vajra Ngakchen Rinpoche de Tashilumpo, de quem eu recebi algumas iniciações também. Mas o Rinpoche foi o único mestre que eu conheci que durante a vida dele preparou detalhe por detalhe da continuidade no dia que ele não tivesse fisicamente mais presente. Sem dizer que era detalhe por detalhe, mas ele foi lá e foi preparando tudo, ele foi colocando, isso já faz muitos e muitos anos. Desde a forma como ele foi me educando, desde a forma como ele foi colocando mensagens para uma pessoa aqui, para outra coisa lá, foi dizendo, fazendo. Né? Sei lá, um exemplo que me vem à mente, a Associação Kumpen Lama Ganchen, aqui da Itália.
né, que é a Associação do Centro. Já faz, agora, quando o Rinpoche faleceu, a União Budista perguntou, mas como fica para vocês, quem é o sucessor espiritual? Porque um problema que outros centros tiveram na Itália é que o mestre espiritual falece e depois eles ficam um pouco órfãos, assim, onde vai, depois um pouco complicado. E nesse caso, foi muito simples. A resposta para a União Budista está no nosso estatuto. Porque o Rinpoche, mais de um ano atrás, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, sei lá quando foi, eu tenho uma memória temporal muito ruim. Mas um tempo atrás, quando foi o momento de fazer uma mudança no estatuto, o Rinpoche disse, coloca no estatuto que o dia que eu vier a falecer, o guia espiritual do centro é Lama Michel. Então não tem nem, já foi colocado, já está lá. Né? E mesmo ainda nos dias durante o hospital, o Rinpoche fez uma reunião com várias pessoas, que depois, em algum momento, isso a gente vai colocar para os outros centros também para estar aí, no qual ele disse algumas coisas. Mas sempre preparando, mas principalmente foi assim, preparando cada um de nós. E uma das coisas que depois eu fui observar, durante o período que o Rinpoche manifestou a doença dele, vários mestres, oráculos, etc., como posso dizer, na visão, na adivinhação, como chama isso agora em português, né? Todos disseram, a situação é difícil, mas não vai ser tão ruim assim, no final vai dar tudo certo. E qual que é a maior dificuldade que existe, na verdade, quando tem uma visão, um oráculo? Que a gente vai sempre escutar com aquilo que a gente quer escutar, né? Então, quando o oráculo disse, não, façam essas práticas, a situação é difícil, mas vai dar tudo certo, não se preocupem, fiquem com a mente calma, pacífica, pois eu não vejo nenhum grande dano, nenhum grande risco, nenhum grande problema. Então, qual que é a minha interpretação principal? Está com problema de saúde, mas a gente vai recuperar e vai estar tudo bem. Né? Mas quando a gente começa a olhar depois e começa a rever, primeira coisa, quando o oráculo disse o que ele colocou, as práticas que ele deu para a gente fazer, não são práticas para quando alguém está doente, são práticas que se fazem quando o mestre falece. Ponto. Então, o que é fazer a prática de Guru Yoga, acumulação de Kyoni Lama, Kyoni Ida, e todo o resto, são exatamente práticas que se faz, que é a prática de Guru Yoga quando o mestre vem a falecer. Mas o ponto importante do que todos disseram é aquilo que a gente está vivenciando nesse momento, que eu acho que é uma das coisas mais incríveis, que nos mostra que estamos prontos, é que quando eu olho para as pessoas que estão à minha volta, e aqueles que estão longe também, eu recebi uma quantidade infinita de mensagens que eu agradeço muito a todos, eu ainda não tive um momento com calma para responder, para olhar com calma e fazer tudo, mas o que eu vi é que, na verdade, a grande maioria de nós, eu não posso falar por todos, mas a grande maioria de nós tem um estado interior de paz. E uma sensação muito forte da própria presença do Rinpoche. Sem nenhuma dúvida absoluta. Né? Observando, falando de mim mesmo e das outras pessoas que estão à minha volta, e ninguém deixou um vazio. Né? E ao mesmo tempo a gente olha para o futuro com um sorriso, a gente olha para o futuro com otimismo. Ou seja, é um momento difícil, mas vai ir tudo bem. Eu já vi acontecer de mestres falecerem e cair tudo. Tudo aquilo que tinha sido construído. Eu já vi grandes mestres falecerem e entre os discípulos se criarem brigas absurdas. Eu já vi mestres falecerem e logo depois aquilo que foi criado não se sustentar energeticamente, praticamente, de outras coisas, etc, etc. Né? Ou em certos casos, mestres falecerem e seus discípulos, cada um ir para um canto, cada um fazer sua coisa, mas perder essa união e esse caminho que foi dado.
né? Eu não preciso de ter os nomes deles, mas para cada um desses que eu estou dizendo, tem nomes que vêm à minha mente de mestres que eu conheci, entre meus mestres e outros também. E efetivamente, o Rinpoche ele me disse várias vezes, eu estou preparando tudo, porque a minha prioridade é que quando eu venha a falecer, eu não quero que você tenha dificuldades, e eu não quero que você fique só. Eu quero que as coisas continuem e que você esteja ajuda e que tudo continue bem, que é o que a gente está vivenciando. Então, a gente começa a olhar para trás, cada parte tem o seu sentido. Mesmo o simples fato, que não é tão simples assim, esse ano em fevereiro, janeiro, final de janeiro, o Rinpoche manifestou um estado de mal-estar, teve pulmão, resfriado, tem um pouco de bronquite, etc. Um pouco antes da época da viagem de Borobudur. E eu pedi para o Rinpoche várias vezes, Rinpoche, por favor, venha para Borobudur, tal, quando mesmo chegue alguns dias depois, mas venha, tal. E eu vi que a saúde dele ele já estava bem. E o Rinpoche, como ele dizia, sim, vamos ver. Aí eu já sabia que era um não, mas... Quando eu olho, eu falo, por que razão? O Rinpoche tinha uma conexão, entre aspas, um apego enorme por Borobudur, né? Que mesmo quando era quase impossível viajar, ele foi a Borobudur sempre. Não é que esse ano ele estava nesse momento tão mal assim de saúde. Fisicamente ele poderia ter ido. E muito menos Rinpoche nunca foi uma pessoa que tem medo das coisas, ao contrário. We try. Vamos lá, a gente vai dar um jeito. A gente esteve em Borobudur até com o vulcão, né? Um terremoto, com tudo. Então, o que ocorreu quando a gente esteve em Borobudur esse ano? Quando a gente chegou, a maioria de nós estava preocupados. Como vai ser Borobudur sem o Rinpoche? Fisicamente presente com a gente. E a gente foi seguindo as práticas como ele nos ensinou, fomos fazendo tudo, e a nossa experiência final foi como se ele estivesse fisicamente com a gente. Energeticamente, em todos os sentidos, foi maravilhoso. E foi unânime. Da parte de todos, essa experiência que não é verbal, que é essa sensação de presença das bênçãos e tudo. Que foi fundamental em certos aspectos para nos mostrar que nós temos, que o Rinpoche deu a cada um de nós a chave de Borobudur. Ele deu a cada um de nós a chave para a iluminação e que Ele está conosco em qualquer momento, em qualquer lugar. No momento no qual a gente se sintonizar. E Ele nos deu as chaves para isso também. Então, em várias maneiras, Ele foi nos preparando, nos encaminhando, nos levando. Eu me lembro muito bem, algumas vezes, o Rinpoche me disse uma vez, ele falou, um dos meus mestres dizia uma coisa que de tudo aquilo que ele dizia, tinha uma coisa que eu não estava de acordo. Que esse mestre dizia, se você é um verdadeiro praticante espiritual, você tem que demonstrar no momento da tua morte. E o Rinpoche dizia, eu não estou de acordo com isso. Porque ele dizia, o corpo é feito pelos elementos, e ele é levado pelos elementos, e os elementos interagem entre eles, a gente não tem controle disso. Você tem que demonstrar como você vive, não como você morre, quem você é. E alguns mestres, nesse momento, fizeram alguns comentários, especialmente 3 mestres. Foi o primeiro que foi Gonsa Rinpoche, o segundo Lama Zopa Rinpoche e Zaseb Rinpoche, formalmente fizeram um comentário muito claro, dizendo que, porque alguém pode se perguntar por que também este momento, etc, etc. Né? Uma das coisas é que, quando a gente olha historicamente, existiveram muitos grandes mestres
bodhisattvas, manifestações de Budas, etc., que em momentos de grande dificuldade, principalmente em momentos de epidemias, etc., chegaram a adoecer, e do momento no qual eles acabaram falecendo, a situação como um todo começou a melhorar. E é como se, de uma certa maneira, eles fizessem uma cura do coletivo se colocando o próprio corpo. Tem a explicação técnica disso, é um pouco difícil de entender, talvez, mas eu posso tentar explicar. Por onde começar? É que tem muitos conceitos que são importantes entender para poder entender isso. Eu vou tentar colocar em poucas palavras. Primeira coisa, nós não podemos experimentar aquilo para os quais nós não tenhamos criado as causas. Todas as sensações de bem-estar são resultado de ações virtuosas, assim chamados méritos gerados no passado. Todas as sensações de sofrimento são resultado de karma negativo unido com venenos mentais que a gente gerou no passado. Quando a gente vive algo bom, para que a gente possa vivenciar algo muito bom, a gente precisa ter o que são chamados de méritos, ou karma positivo, que vai sustentar aquilo tão bom que a gente tem. E é por isso que, se a gente olha historicamente, até no próprio caso do próprio Rinpoche, quando um lama, um ser sagrado, nasce em uma família, normalmente, pouco tempo depois do nascimento, a família tem um monte de problema. No caso do Rinpoche, a mãe dele ficou cega, depois ela faleceu. No caso de Buda, a mãe de Buda faleceu logo depois do nascimento dele também. E assim a gente pode ter vários outros exemplos que logo depois que um lama nasce numa família tem vários problemas. A gente fala, mas por quê? Está trazendo mau augúrio? O que é? Alguém pode perguntar. Não. É porque quando algo tão incrível e positivo ocorre, é como se, de uma certa forma, absorvesse os méritos daquela família, daquelas pessoas. E aí a família não tem mais méritos para sustentar outras coisas. É como eu posso dizer, fazer um exemplo material para tentar explicar, uma metáfora. Se eu tenho meu salário e eu tenho, o total que eu tenho de dinheiro são 1.000 euros. Estamos aqui na euro, estamos na Itália a falar em euro. Eu tenho 1.000, ok? E dentro desse 1.000, digamos que eu tenho todas as coisas que eu gasto sempre. Então, eu tenho o meu gasto de comida é tanto, o meu gasto de roupa é tanto, o meu gasto de sei lá o que, o aluguel é tanto, e assim por diante eu tenho quanto que eu gasto para cada coisa. De repente, eu tenho uma oportunidade maravilhosa de uma coisa única que eu recebo, só que para eu ter aquilo eu vou ter que gastar 700 euros. E aqueles 300 não são bastante para tudo. Então, em vez de comer aquela comida, eu vou ter que ter uma comidinha mais básica. Em vez de estar no aluguel X, eu vou ter que ir para uma casinha mais simples. Porque eu não tenho os méritos, o dinheiro para poder sustentar tudo aquilo. Não sei se é claro isso. Então, o que acontece é que quando algo muito, muito bom acontece, que vai além dos méritos que a gente mesmo tem para sustentar, algum outro lugar aquilo tem que, de uma certa forma, compensar a energia positiva que a gente tem para sustentar. Então, o que acontece é que a gente pode ver em vários casos, quando algo num nível tão bom assim acontece, a gente não tem tanto mérito para sustentar, por isso acabam se manifestando outras dificuldades, ou outros equilíbrios, ou coisas de bem-estar que tinham, acabam não estando mais lá. Neste caso, é exatamente o contrário. Porque a presença de um Buda, de um grande ser, num corpo grosseiro, ela não é apenas algo de maravilhoso e bom para as pessoas que estão em volta, mas para a comunidade como um todo, para o planeta como um todo. Né? E o que acontece é que no momento no qual este ser deixa esse corpo grosseiro, é como se de alguma maneira a gente pudesse usar os méritos para alguma outra coisa naquele momento.
É um pouco difícil de colocar em palavras, para falar a verdade. Mas porque não é que o mestre pode, nesse momento, o Bodhisattva pode tomar sobre si o sofrimento ou o karma negativo dos outros. Isso não é possível. Mas o que pode fazer é que, na verdade, a presença de um ser iluminado ocupa um espaço importante dos méritos dos seres. Porque para que a gente possa... Por que os Budas não estão todos manifestados com a gente e não aumenta a população do mundo todos de Budas? Porque a gente não tem méritos para poder sustentar. Não é porque eles não querem. Então, o que ocorre é que quando, na verdade, tem um ser tão maravilhoso e ele deixa de estar no corpo grosseiro, essa manifestação, isso, de uma certa forma, permite poder utilizar o karma positivo presente para outras coisas, de uma certa maneira. Não sei se é claro, é difícil de colocar exatamente em palavras. Okay? Mas, através disso, que é um pouquinho a lógica que está por detrás. Tem outros aspectos energéticos e outras coisas também, mas é o que está um pouco por detrás do fato de quando um Bodhisattva oferece a própria vida como um meio para poder proteger e curar o todo. Né? E quando Rinpoche mesmo dizia, né, ele falava world healer, curador do mundo. Em todos os momentos da sua vida ele sempre manifestou que a prioridade para ele sempre foi o bem-estar de todas as pessoas e os seres à sua volta. Sempre. Então, né, na carta que foi escrita por Gonsa Rinpoche, ele coloca o momento e a maneira na qual Rinpoche manifestou a sua entrada em Paranirvana, manifestou o seu falecimento. Ele fala, poderia ser, é a melhor maneira na qual um Bodhisattva e um curador poderia manifestar. É a forma mais excelente. Mas o fato principal é que, sinceramente falando, e aquilo que eu queria trazer, isso não é o ponto de hoje, eu acho que nem é tão importante para nós, mas é só um ponto que tem coisas que a gente não entende. No meu entendimento, pelo menos, é limitado. Eu chego até um certo ponto, mas o fato é que nos primeiros dias, quando o Rinpoche, logo que o Rinpoche fala assim, eu pensei, mas eu não estou pronto ainda para isso. Né? E pensando, eu pensei, mas eu acho que eu nunca estaria pronto. Pronto no sentido de, não, tá, ok, tudo bem. Nunca. Ninguém estaria pronto. Mas, por um outro lado, olhando, vendo o meu estado, das outras pessoas à minha volta, como tudo, efetivamente estamos prontos. Isso é algo muito especial. Então, isso é o aspecto mais importante que nos mostra que não é nem cedo nem tarde. E o ponto principal é que a gente precisa se unir na gratidão, no carinho, no amor e numa profunda sensação de gratidão entendida como regozijar. Eu sou um ser afortunado, um filho da linhagem. Sou um ser afortunado. Isso não faz de mim ser superior a ninguém, mas eu tenho uma oportunidade nessa vida única. E agora toca a mim ter que fazer algo com isso. Né? É o que eu tenho dito várias vezes nesses dias, mas já que hoje eu estou falando em português, especialmente para o Brasil, vou repetir. Uma das coisas que me vem durante todos esses dias é nós não podemos mais ser crianças. A gente precisa crescer e tomar nossas próprias responsabilidades diante da linhagem, diante da nossa própria vida. Mesmo porque a nossa vida passa rápido. E ela passa muito mais rápido daquilo que a gente possa imaginar. E a gente vai vivendo os momentos que são incríveis, como esse mesmo momento de agora. E por alguma estranha razão a gente tem uma sensação que, não, o momento verdadeiro ainda vai vir. Isso não é o momento, não, ainda vai acontecer algo. Claro, vão acontecer várias coisas, mas a vida é aqui agora, é o que a gente tem.
E de verdade, a gente tem uma fortuna que ela vai muito além de muitas coisas que a gente possa estar compreendendo. E eu tenho certeza que muitos e muitos de nós, quem teve um contato direto com o Rinpoche, por mais tempo, ou por menos tempo, ou por um momento, ou indireto, através de mim, por exemplo, ou através da Lama Carolyn, ou através de outra pessoa, a gente recebeu muito, e se a gente for simplesmente só lembrar de cada momento e decifrar os ensinamentos e aprender e colocar em prática, a gente tem uma quantidade infinita de vidas pela frente. Então, o que traz duas pessoas a estarem perto uma da outra? Não é que as duas pessoas estejam fisicamente perto uma da outra. Acho que isso muitos de vocês já tiveram essa experiência. De trabalhar sentados na mesa, um do lado do outro, 8 horas por dia. Dormir na mesma cama, o que for, e mesmo assim se sentir extremamente longe um do outro. Por um outro lado, tem pessoas com quem a gente pode estar extremamente perto, mesmo que fisicamente a gente esteja longe. E o que faz com que duas pessoas estejam perto uma da outra é que a mente e o coração das duas estejam sincronizados na mesma direção. É isso que permite que a gente esteja perto um do outro. E qual é a maneira que a gente está sintonizado na mesma direção do Rinpoche? Pois o Rinpoche não é porque fisicamente ele não está mais no corpo no qual a gente conheceu ele, que ele não esteja mais presente. A forma que a gente vai estar sintonizado é através dos ensinamentos que ele nos deu, porque os ensinamentos e aquilo que o Rinpoche nos transmitiu não foi a explicação de uma teoria ou de um sistema. Também tem um sistema, mas o que ele fez foi ele nos mostrou aquilo que é chamado em tibetano Tugsawa, Kunsu Tugsawa, os segredos mais profundos de sua mente, que é o seu próprio ser. E através disso, a gente se conectando, colocando em prática as meditações, as recitações, os ensinamentos, seguindo o exemplo de vida no dia a dia, em cada ação, em cada momento, isso a gente não precisa de nada mais para estar extremamente íntimos e perto com o Guru Buda. Então, isso é algo que a gente tem essa oportunidade, a gente precisa se concentrar nesse regozijo que ele se manifesta de uma certa forma com um orgulho virtuoso, não com arrogância, como se sentir superior a outros. Mas com uma boa autoestima de dizer, nossa, olha que incrível aquilo que eu tenho. Se eu não posso, quem pode nesse mundo? E se não for agora, quando? E a gente olha para a nossa raiva, para a nossa inveja, para a nossa preguiça, para o nosso ciúmes e tudo que eu falo, fique esperto, olha tudo que eu tenho, hein? Não vou deixar você tomar conta de mim. Eu sou mais forte que você. Como dizia Shantideva no Bodhisattva Charyavatara. E a gente tem tudo isso com a gente tem essa oportunidade maravilhosa, e de verdade a gente precisa regozijar, a gente precisa nesse momento celebrar essa oportunidade que a gente tem e que ela continua. Eu estava escrevendo outro dia um pequeno texto que eu coloquei antes de mandar as preces de, como se diz em português, veloz retorno, né, de rápido retorno. E nessa frase eu escrevi o primeiro texto em inglês, aí estava fazendo as várias traduções, e tinha um momento no qual estava algo como que o Rinpoche a sua presença continua com nós em vários diferentes níveis. Né? Aí, numa das traduções, foi colocado, o Rinpoche continua em cada um de nós em vários diferentes níveis,
Eu falei, não, Rinpoche não continua em nós, continua conosco, que é diferente. Porque o fato de dizer ele continua em cada um de nós, quer dizer, está na nossa memória, está naquilo que a gente tem. Também, mas não é isso, ele continua conosco. Independentemente que ele esteja ainda naquele corpo grosseiro no qual a gente conheceu ele ou não. E disso eu não tenho dúvida nenhuma. Independentemente se cada um de vocês tenha ou não tido oportunidade de conhecer o Rinpoche diretamente. É como, por exemplo, quando a gente faz a prática de Lama Tsongkhapa. Quando a gente faz nas práticas preliminares. Que a gente vai lá e faz é uma invocação do ser de sabedoria. E nós, através da conexão com o nosso Guru, que tem uma conexão pura com o seu Guru, que tem uma conexão pura com o seu Guru, e assim vai até Buda Shakyamuni, passando, por exemplo, até Lama Tsongkhapa. Quando a gente tem essa conexão pura, a gente invoca o ser de sabedoria. Quando fala que a gente faz, então a gente visualiza que o ser de sabedoria vem e se torna inseparável do ser de compromisso, que é a nossa visualização. Isso não é um jogo mental. Ser de sabedoria existem. Então, quando a gente pede Lama Tsongkhapa, venha a este local, não é uma coisa intelectual para sentir algo, não, é real. E quando a gente pede para o nosso Guru, venha a este local, independentemente que ele esteja ainda no corpo grosseiro ou não, isso é possível. Depende da nossa conexão, do nosso amor, da nossa confiança, da nossa fé. Então, o Rinpoche está conosco hoje e pro fim, até o fim, toda a nossa vida, na nossa morte, no bardo e nas nossas vidas futuras também. Mas a gente precisa manter sempre pura a nossa própria conexão. E algo, como eu disse no começo, que eu vejo em toda a Sangha, no Brasil, aqui na Itália, em vários outros lugares, o Rinpoche sempre conseguiu, de uma forma incrível, criar este amor. E que ele conseguiu nos transmitir, e eu vejo que eu muitas vezes consigo ter este mesmo sentimento com muitas pessoas também, que é essa continuidade maravilhosa, que é a base dessa conexão. A base da conexão com o Guru não é uma conexão formal, de ter que isso ou aquilo, é uma base de amor, são as três fés, admiração pelo corpo, confiança na palavra, aspiração à mente. Que é baseado num sentimento profundo de afeto, de paixão. Então, hoje, no que os dias vão passando, é claro que tem um aspecto profundo de tristeza, que eu não sei nem definir muito bem se é tristeza ou que nome dar, porque uma coisa que eu pessoalmente tento fazer para mim mesmo é não ficar dando muito nome para os sentimentos, porque senão a gente acaba cristalizando aquele sentimento em alguma coisa. Mas claro que tem momentos do qual existe uma fragilidade, emoções profundas que surgem, né? E com certeza. Mas eu posso dizer que desde o primeiro momento, quando eu parava, olhava, respirava e entrava em contato comigo, eu sempre sentia um estado profundo de paz, como eu ainda sinto agora. E sentia as bênçãos. Então, isso é algo muito especial. E ao mesmo tempo é um sentimento profundo de alegria. Como eu disse desde o primeiro dia, nós nos unimos não apenas na tristeza. Um pouco de tristeza tem, claro. Eu posso dizer que as primeiras 2 semanas antes do Rinpoche falecer e a semana que ele faleceu foram as 3 semanas mais difíceis da minha vida, sem dúvida nenhuma. Mas eu posso dizer também que, sem dúvida alguma, que nesse momento, se alguém pergunta como você está, eu diria, estou bem. Com toda a tristeza, com todo o peso e tudo aquilo que vem junto, mas existe um profundo sentimento de paz
de gratidão que ela é muito maior do que qualquer outra coisa. Isso é muito importante a gente poder se conectar e, ao mesmo tempo, se comprometer com o caminho. É muito importante, nesse momento, a gente direcionar também a energia das emoções, da tristeza, em algum lugar. E qual que é o lugar onde a gente direciona? No nosso comprometimento com o Dharma, com o caminho. Isso é o mais importante. E especialmente para o Brasil, uma das coisas que me deixa um pouco desconfortável nesse momento é não poder estar aí. Eu gostaria muito de poder estar aí com todos, de poder abraçar a cada um. Tenho muito carinho por cada um, de verdade. E a gente também está vivendo um momento histórico meio louco, no qual não pode sair de casa, não pode encostar, não pode abraçar. Por um lado, está sendo interessante estar vivendo neste momento, porque tem permitido para cada um de nós poder viver a nossa própria tristeza, a passagem do Rinpoche, do seu corpo grosseiro, tendo o nosso próprio espaço para poder se recolher, fazer as próprias orações, meditações e tudo. Aqui eu penso para mim mesmo, né? Se não fosse esse momento de lockdown do coronavírus, a gente estaria aqui no meio de centenas e centenas e milhares de pessoas fazendo tudo, e talvez depois de alguns meses ou anos eu teria o espaço para poder respirar e viver o meu próprio processo. E nesse momento a condição está permitindo isso de uma forma diferente. Mas eu gostaria de dizer que não apenas quando for ser possível, dentro de todas as condições que a gente tem, eu espero que cada um possa vir aqui. Eu irei ao Brasil sem dúvida alguma, o quanto antes. E eu tenho pensado muito em cada um. E, na verdade, o que eu quis estar falando hoje em português, não porque eu tivesse nada a dizer que não tivesse sido já dito nos dias anteriores, mas principalmente porque eu acho que estar falando em português, tem pessoas que não entendem inglês, italiano, etc., mas principalmente também porque é uma das maneiras de verbalizar e manifestar o carinho, o amor por todos no Brasil. Então, como o Rinpoche dizia, juntos podemos, mas é uma responsabilidade de cada um. A gente manter a prática do Dharma e olhar e dizer, se não for eu, vai ser quem? Se não for agora, vai ser quando, efetivamente? Porque a vida vai passando. E eu não digo como um peso, mas eu digo como algo que nos dê a força de dizer, eu preciso fazer aquilo que é a coisa certa. Eu estou aqui para praticar o Dharma, estou aqui para superar os meus venenos mentais, para fazer o melhor, e ao mesmo tempo respeitando o meu limite, respeitando minha capacidade. E lembrando que a única razão pela qual o Rinpoche dedicou a sua vida a nós é porque o Rinpoche acreditava na gente. Então, se um ser de sabedoria acreditava em cada um de nós, por que a gente não deve acreditar na gente mesmo? Porque a gente é ignorante. Tá bom, entendi. Mas devemos acreditar na gente mesmo. A verdade é que sim. Muito mais do que a gente pode imaginar. Na verdade, é interessante porque quando a gente consegue olhar de uma certa perspectiva, a gente vê que na verdade é muito mais simples do que pode parecer. É como se a gente tivesse que colocar a chave num lugar e, na verdade, a gente não consegue colocar porque a gente fica batendo rápido e não consegue olhar. E, de repente, se a gente consegue parar e olhar e ver onde está a fechadura, aí vai lá e aí entra. Parece impossível quando a gente vê, está lá. O caminho, muitas vezes, é assim. E a gente tem tudo para seguir adiante. Tem tudo. Mas, de verdade, a gente precisa colocar nosso esforço na nossa prática, com carinho, com amor a nós mesmos. E sem desculpa.
porque os dias vão passando, os anos vão passando, os momentos vão passando, e a gente tem uma oportunidade incrível e maravilhosa. Vamos aproveitar esse momento especialmente para a gente estar se concentrando através da prática de Guru Yoga, através das práticas que a gente conhece. E como o Rinpoche tinha me dito alguns anos atrás, eu tenho uma memória temporal, como todos sabem, muito ruim. Mas eu me lembro o local. Eu estava no avião, na China, sentado junto com o Rinpoche. Foram um dos raros momentos juntos, sozinho, nós dois. E nesse momento o Rinpoche me falou sobre várias coisas, entre elas, de tempo em tempo ele conversava um pouco sobre o que deveria ser feito diante da morte dele, etc. E nesse momento eu perguntei para o Rinpoche, então Rinpoche, como devemos fazer o dia que você falecer? Quais pujas devemos fazer? Que monges e lamas devemos convidar? O que devemos fazer? E ele me disse, quando eu morrer vocês não vão conseguir convidar ninguém. Não vão ter as condições. E eu com a minha mente racional falando, que coisa mais esquisita, né? Eu comigo mesmo pensando, falei, tá bom, a gente pode convidar, mas tudo bem. Aí eu falei, então o que a gente tem que fazer? Ele falou, cada um de vocês que vai estar presente, onde quer que vocês estejam, cada um de vocês tem que fazer as práticas que eu ensinei para vocês. Porque quando o Guru deixa o corpo, é um momento profundo e sutil para receber as bênçãos. Então vocês têm que fazer as práticas que eu ensinei, cada um a prática que conhece. Depois o Rinpoche disse, tanto vocês vão ter que fazer com calma todas as cerimônias que se faz tradicionalmente quando um mestre morre, porque as pessoas não vão conseguir ir até Albaniano por pelo menos um ano, até que todos possam ir. E de novo eu comigo mesmo pensando, que esquisito, Rinpoche. Num caso como esse, todo mundo pega um avião e vem. Em 10 dias está todo mundo aqui, né? Não. Então, quando eu penso no passado, eu olho o momento presente, eu falo, não é nem tarde nem cedo. Né? As condições são aquelas que efetivamente ele mesmo chegou a manifestar. Então, este é um momento especial. E o Rinpoche, em outros contextos, ele disse, quando um mestre, um ser iluminado, deixa o seu corpo grosseiro, a gente não tem que se preocupar por ele. Né? Eu tive junto com o Rinpoche até o último momento. Hoje mesmo eu estava me lembrando disso, ontem. Efetivamente, em nenhum momento o Rinpoche teve dor, manifestou dor. Na verdade, teve um dia só, o dia antes ele falecer, que ele olhou e me falou, eu estou com uma dor aqui, mas totalmente numa boa, não é que tinha nenhuma feição de dor, nada. Ele fala, eu tenho uma certa dor aqui, isso é o sinal que eu estou para morrer. Mas fora isso, sempre manteve um estado pacífico, perfeitamente, em todos os momentos, sempre. Né? E nem sei por que eu estou dizendo isso agora, mas é o fato que é isso, que quando a gente olha o que foi dito no passado e vê o presente, não é nem tarde nem cedo, é um momento. E a gente tem que saber viver o momento da melhor maneira. Isso que é importante. Porque se a gente fica brigando com o presente, achando que deveria ter sido diferente, a gente acaba não vivendo o presente da melhor maneira. A gente acaba tentando viver o presente num futuro que não existe, num passado que não teve. E em vez disso, a gente precisa viver o presente bem. E para viver o presente bem, a gente tem que entender que as coisas elas acontecem da uma forma como, entre aspas, elas têm que ser. Ou seja, causas e condições que vão muito além da nossa própria capacidade pessoal e individual de compreensão e assim por diante. Né? Se diz também que quando, desde Buda, né? Buda faleceu com 80 anos. Né? E alguém pode dizer, não, então, Buda, como foi que Buda faleceu? E se alguém pensa, então, será que Buda teve um momento no qual ele disse, agora eu vou falecer, e entrou em meditação, e com luzes que se manifestaram?
Não, Buda comeu carne velha. Ele foi receber comida num contexto de uma família, e a família que lá ofereceu para todos os monges, entre aquilo tinha carne de porco, que estava velha, estava passada, sei lá como chama. E o que aconteceu é que a forma como se manifestou é que Buda teve, através da carne velha que comeu, ele não permitiu a nenhum outro dos monges de comer a carne, porque ele comia tudo aquilo que fosse oferecido deveria ser comido. E se diz que ele viu que aquela carne não era boa, e ele falou, então, eu como e não deixo ninguém comer. E essa foi a condição através da qual manifestou depois a morte dele. E Buda tinha 80 anos. Né? Dentro do calendário tibetano, o Rinpoche tinha 80 anos nesse momento. Então, a gente pode olhar de várias maneiras, mas o fato é que a morte se manifesta de tantas formas, e isso não é importante, mas o que eu queria dizer é que se diz que quando o guru deixa seu corpo grosseiro, na verdade, isso é um dos maiores ensinamentos que a gente recebe sobre impermanência. Para dizer, se até o Buda, manifestado no corpo grosseiro, algum momento tem que deixar esse corpo, e eu? E eu me lembro o Rinpoche, já muitos anos atrás, em vários momentos, ele sempre viveu cada momento como se fosse o último. Eu me lembro até uma vez ele contando de quando ele teve no começo na Europa, ele passou 1 ano na Suíça. E quando ele estava na Suíça, ele recebia oferendas para todas as cerimônias, pujas, ensinamentos e tal. E ele pegava o dinheirinho que ele recebia toda semana e ele mandava por money post order, que era por correio. Ele mandava uma oferenda para cada um dos mestres dele, para todos os mestres da Índia, para Trichan Rinpoche, Lin Rinpoche, Son Rinpoche, para o Dalai Lama, mandava para cada um pouquinho. Ele dividia e mandava sempre. Né? E especialmente antes dele viajar, quando ele voltou para a Índia, ele, em vez de levar o dinheiro na mão dele para depois ir lá e fazer as oferendas, ele mandava tudo antes. Eu falei, mas por que você fazia dessa maneira? E ele falou, eu não sabia quando eu ia morrer, eu não queria que o dinheiro fosse jogado fora. Então eu mandava o dinheiro antes, porque eu não sabia se eu ia morrer naquela semana ou não. Ele também falava, quando eu viajar eu não sabia se eu ia morrer durante a viagem, então se eu morresse durante a viagem, pelo menos o dinheiro tinha chegado. Né? Eu já vi N outras vezes o Rinpoche agindo de uma forma extremamente prática na consciência da própria mortalidade. Sempre. Né? Em nenhum momento eu vi o Rinpoche manifestar qualquer tipo de, como se diz, medo ou qualquer coisa parecida em relação à própria morte. Nunca. Nunca, nunca. Isso vai dizer que a gente não tem que se preocupar pelo Rinpoche. Quando um mestre, um ser iluminado, deixa o corpo, ele está nos mostrando a impermanência. E a gente tem, na verdade, um momento no qual ele não estando mais naquele corpo grosseiro, aumenta a força da manifestação sutil, que antes também sempre existiu. Então esse é o momento para a gente fazer nossas práticas, se conectar profundamente e regenerar nossa motivação, lembrando da fortuna que a gente tem, e a gente não pode perder essa oportunidade, essa fortuna que a gente tem, assim. A gente tem que utilizar ela para fazer algo maior. E é fazer o quê? Seguir os passos do Guru. Quais são os passos do Guru? Se colocar à disposição dos seres. Servir. Isso é uma coisa que hoje em dia muitas vezes é mal visto, mas é uma das coisas mais nobres, é servir e não ser servido. Poder servir é uma das coisas mais nobres que existem. E efetivamente, o Rinpoche dedicava a vida dele para quê? A servir todos os seres que estavam à volta dele da melhor maneira que ele pudesse. Materialmente, fisicamente, espiritualmente, em qualquer nível que fosse, ele estava a serviço de todos. Né?
Os Budas, os Bodhisattvas, eles vivem e existem a serviço dos seres. Não no sentido de ser submissos, porque esse é um erro que muitas vezes a gente tem. Se eu estou ao seu serviço, eu estou submisso a você. Eu estou ao seu serviço, pois as minhas ações existem para o seu benefício. E não direcionadas para o meu único benefício. Isso é seguir os passos do Guru. Uma das coisas, a gente tem que ter o amadurecimento de dizer, muito bem, agora tudo bem, egoisticamente é melhor ser altruísta. Vamos lá. Vamos seguir os passos do Guru de verdade. Me colocar a serviço. Né? E como eu disse 2 semanas atrás, por alguma razão, ou algumas razões, algumas eu entendo, outras não, eu hoje me encontro onde eu me encontro. Né? E eu, com todo o coração, eu me coloco à disposição a servir cada um de vocês. Da melhor maneira que eu puder. Colocando à disposição, como se diz, o meu corpo, minha palavra, a minha mente, a minha vida, para poder de verdade, antes de tudo, servir a meu Guru. E é claro que servir a meu Guru quer dizer servir aqueles a quem ele serve, que são todos os seres em cada uma de suas manifestações. Como se diz em vários textos, ao serviço do Dharma e dos seres, pois o Dharma ele existe em função dos seres. Então eu me coloco à disposição, eu me coloco já antes, mas agora ainda com mais clareza ainda à disposição. Dentro da melhor das minhas capacidades, e peço que cada um faça o mesmo. E quando a gente se coloca a serviço, não quer dizer que a gente precisa estar numa posição de poder ou de reconhecimento ou nada disso, mas quer dizer que a gente coloca a nossa capacidade, o nosso conhecimento, as condições que a gente tem nesse momento da nossa vida, não em função apenas do eu e do meu e da minha própria autogratificação, mas em função do bem comum, do Dharma e dos seres. Isso é aquilo que é o que traz significado para a vida. E é isso que a gente precisa fazer em seguindo os passos de nosso Guru. Ok? Hoje, quando eu comecei, eu não sabia muito bem o que dizer, acabei falando demais da conta. Mas o ponto principal é esse, a gente precisa regozijar, agradecer, de verdade, com o coração. A gente ainda tem muito pela frente. Hoje eu estava conversando com Geshe Losam Phuntsuk. Eu estava olhando assim, conversando sobre algumas coisas, e veio com tanta clareza, nossa, de tudo que foi feito, já foi feito muita coisa, mas ainda temos muito pela frente. Então esperamos que a gente possa sempre ter boa saúde, força para poder efetivamente colocar em prática tudo aquilo que o Rinpoche com tanto carinho, com tanta sabedoria nos deu. E continua nos dando. Ok? Então, para concluir, vamos recitar juntos a prece que Trijang Rinpoche escreveu com tanto amor. E a gente tem várias preces que são chamadas essa prece de rápido retorno. E foram escritas várias. Ontem, eu recebi uma nova prece que foi escrita a pedido do Panchen Lama, foi escrita pelo o mestre Vajra do monastério de Tashilhunpo, que vai chegar um momento para traduzir ela. Só que as preces que são escritas no Tibete são usadas formas de poesia que é bem mais difícil de traduzir, mas a gente vai ter um momento para estar traduzindo. Mas existem várias, porque até agora, pensando rápido, temos... Tem pelo menos 7 ou 8 preces que já foram escritas, né? Mas, como o Papunka Rinpoche disse, ele disse, eu vou escrever uma prece de rápido retorno, porém, pela própria conexão e respeito ao Rinpoche, porém a prece principal que você, com a condição que a prece principal que vocês devem recitar é a de Trijang Rinpoche. Porque ele dizia que
Kanchen Rinpoche, sendo discípulo de Trijang Rinpoche, a prece escrita por Trijang Rinpoche tem uma interdependência especial. Por isso que a gente vai estar recitando agora a de Trijang Rinpoche. Eu convido todos a recitar principalmente a de Trijang Rinpoche, também a de Pabongka Rinpoche. E depois as outras que tem também, a gente vai ter aí várias que a gente vai poder estar recitando também, mas principalmente nesse momento a gente está recitando a de Trijang Rinpoche. Okay? Pode ser recitada em várias melodias, desde a melodia original, com a qual a gente sempre fez a prece de longa vida, como se diz, a prece de longa vida que a gente sempre recitou do Rinpoche, mas hoje eu quero recitar com outra melodia, que é a melodia que a gente faz normalmente quando a gente recita Lama Khyentse. Ok? Então vamos primeiro fazer a versão em tibetano. No qual a gente pede profundamente de nosso coração que nosso Guru, inseparável de todos os Budas, Drubang Kanchen Rinpoche, Jeshon Losang Tupten Trinley Arpel, que possa nos escutar neste momento e, por favor, que volte a se manifestar com um corpo grosseiro, pois nós necessitamos de uma manifestação grosseira, nós e os outros seres. Então, para o benefício do Dharma, para o benefício de todos os seres, por favor, que volte a se manifestar da melhor maneira que cada um de nós necessita. E essa primeira parte que a gente chama de Lama Khyentse, Khyentse quer dizer aquele que sabe, quer dizer, por favor, me escute. É uma prece que originalmente o nome dela chama Lama Gyangneböba, quer dizer chamar o Lama de longe, chamar o próprio Guru de longe, não? Calling the Guru from afar. Chamando o próprio Guru de longe. E eu me lembro que às vezes que o Rinpoche me recitou essa prece, tem uma segunda parte da prece que eu nunca consegui escutá-la completa, que o Rinpoche sempre chorava quando recitava. Às vezes que ele recitou, ele chegava nesse ponto, essa segunda parte, aí chegava onde ele parava, ele nunca explicou exatamente o contexto, mas eu acredito que era porque era a memória de Trijang Rinpoche, o que for, essa é a minha interpretação, não sei qual era efetivamente, né? Okay. Lama Yaken, Lama Yaken, Trinchen Tsawe Lama Yaken, Lama Yaken, Lama Yaken, Kyabne kunde Lama Yaken. Dechen Gyalpo Lama Heroka, Dechen Tarpa Chöge Shayene, Dechen Tabshe Ngetön Nimpo Echen, Dechen Yabyon Songge Dakyon So, Losan Tempe Nyenche Sipe Ami, Topten De Gyo Zime Kön Yampor, Chinle Drowe Maria Mumpa Chom, Shempen Le Dro Yarpe Mumparete, Gonkyo Pawo Pameya Sonam Ki Meto Duda Rolmo Yerkedre Kala Chepe Sulgi Shekshinto Dacha Dungwe Selde Yutsangong
Shiwe Koyi Drowa Zomge So Shide Songge Chedrana Warjeb Shiwe Toni Shempe Jamse Shi Shide Sempa Chemboy Nyurjan Sho Topten Dutsi Nimpoy Shempen Chu Semchen Raran Kamda Meongoru Dogu Simze Drobwa Rimpoya Che Rime Drowe Nyenche Nyurjan Sho Drobwa Keni Drowe Shidertsen Dasoya Namkyan Shide Tuntunyer Jisi Drowa Shide Tronchoya Toy Male Tesi Köshaten Zoyachi Dacharem Chishin Drupaya Lama Concho Somge Tu Jindang Ke Parten Song Dorje Shudense Nam Shi Chinle Maye Tondroyatse Lama Ken Trinchen Sawe Lama Ken Kyabne Kundu Lama Ken. Guru Heruka, Rei de grande êxtase, do incomparável palácio da excelente liberação de grande êxtase. Você é a quinta essência do significado último, do método e sabedoria de grande êxtase. Pai e mãe, na união de grande êxtase, por favor, cuidem de mim o tempo todo. Você, o Sol, detentor incomparável da doutrina, do que possui a mente nobre, Tsongkhapa. Seus raios brilham, possibilitando-nos ver com clareza a doutrina de Buda, do Sutra e Tantra, neste campo vasto, onde suas ações iluminadas eliminam a escuridão da ignorância dos seres sencientes. A você, que incrementa a sabedoria que beneficia os outros, eu abertamente rendo louvor. Você, mestre, acompanhado por assembleias de dakas e dakines, com flores, paraçóis, música e sinos tintitantes. Conforme você manifesta sua partida para Kechara, a terra das dakines, fazemos este pedido de anseio. Por favor, pense em nós por este momento. Seu corpo de paz acolhe os seres migrantes com um lindo sorriso. Sua palavra de paz é agradável aos ouvidos com os sons do Dharma. Sua mente de paz beneficia os outros graças à sua natureza de bondade amorosa. Grande ser Mahasattva de paz, possa você retornar rapidamente.
beneficiando os outros com a mente de Bodhicitta, a essência da doutrina de Buda, que é como um néctar, de acordo com a natureza e aspirações de cada um dos seres sencientes, de cada ser senciente. Precioso Senhor dos Siddhas, você que satisfaz todos os desejos, inigualável, amigo imparcial dos seres migrantes, possa você retornar rapidamente. Senhor dos Siddhas, você que se empenha pela paz dos seres migrantes, eu e outros também aspiramos por paz. Enquanto todos os seres sencientes não tiverem alcançado a esfera da paz, até lá, manifeste sua sagrada presença. Para que nossas esperanças e aspirações se realizem, buscamos o poder e as bênçãos do Guru e das Três Joias, e especialmente você, poderoso Dharmapala Dorje Shugden, com seus 4 tipos de atividades iluminadas, nos ampare sem falhar. Lama Ken, Lama Ken, Trinchen Sawe Lama Ken, Lama Ken, Lama Ken, Kyabne Kundu Lama Ken. Kyewa kuntu yanda lama dan drame cheke pela longche chi sadan lamge yente rabzone dorje change kopan nyurto vesho Nimo dele tsendele nime kuyandel Ninsen takto dele Concho sumke jingelo Concho sumke ngodrub tsol Concho sumke trashishon. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as Três Joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as Três Joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as Três Joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Muito obrigado a todos.